Imagina a seguinte cena: 15 de dezembro de 1967. O trânsito da hora do rush está naquele pico absoluto, sabe? Dezenas de motoristas estão voltando para casa depois de um dia de trabalho, cruzando o rio Ohio em uma estrutura de aço gigantesca de mais de 440 metros de comprimento, a famosa Silver Bridge. Tudo parece perfeitamente normal e aí, sem absolutamente nenhum aviso, a ponte inteira simplesmente desaparece nas águas geladas do rio. Um colapso total em meros 20 segundos. Como é que uma obra monumental de infraestrutura falha de uma forma tão repentina e catastrófica? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Bem-vindos a essa nossa análise de hoje, onde a gente vai assumir o papel de investigadores forenses modernos. O nosso objetivo aqui é desmontar esse desastre histórico peça por peça, detalhe por detalhe. A gente vai entender como falhas microscópicas, daquelas invisíveis a olho nu, conseguiram derrubar milhares de toneladas de aço. Nós vamos mergulhar fundo na ciência dos materiais, nas falhas fatais de design e descobrir como essa tragédia mudou para sempre a forma como as pontes são construídas e inspecionadas até os dias de hoje. E para a gente manter a nossa investigação super organizada, olha só a nossa agenda. Tópico 1. O colapso de 1967. Tópico 2. O design sem redundância. Tópico 3. A falha na barra 330. Tópico 4. O inimigo invisível, a fadiga. Tópico 5. O legado e as inspeções modernas. E para fechar, tópico 6. A engenharia resiliente atual. Então vamos lá. Seção 1. O colapso de 1967. Retornando para aquele exato momento do desastre, a verdadeira magnitude dessa tragédia pode ser resumida nesse número aqui, 46. Esse foi o número de vidas perdidas quando a estrutura cedeu. 32 veículos que estavam ali parados no trânsito despencaram direto no rio Ohio. Foi um evento devastador que chocou uma nação inteira e, claro, exigiu respostas imediatas. Porque, no fim das contas, não foi só uma falha de material, né? Foi uma catástrofe humana imensurável. E olha, a velocidade com que tudo isso aconteceu é, de longe, o que mais assusta. Pensa bem, às 5 da tarde, a ponte estava completamente lotada. Segundos depois, testemunhas relataram ter ouvido um barulho altíssimo, muito parecido com o disparo de uma arma de fogo. Em menos de 20 segundos, literalmente o tempo que você leva para amarrar o cadarço do tênis, a ponte inteira dobrou como se fosse um castelo de cartas. Para a gente entender como uma estrutura desse tamanho pode sumir em menos de meio minuto, a gente precisa urgentemente dar uma olhada na planta original. O que nos leva à seção 2, o design sem redundância. Voltando lá para a década de 1920, que foi quando a Silver Bridge foi concebida, tinha um conceito faltando no design que ia se provar fatal. A chave de tudo é esse termo aqui, redundância estrutural. Hoje em dia, esse é um pilar sagrado da engenharia moderna. Basicamente, significa ter um plano B embutido na própria estrutura. Se uma peça quebra, o peso da carga encontra naturalmente outro caminho seguro e a ponte continua de pé. Só que, tragicamente, a Silver Bridge foi projetada quase que inteiramente sem esse conceito. Nenhuma redundância. A diferença de estrutura fica chocante quando a gente faz uma comparação direta. Em vez daqueles cabos de aço tradicionais que a gente costuma ver, a Silver Bridge usava correntes feitas de barras de olhar, as famosas I-bars. Imagina uma corrente de bicicleta, só que gigante. O grande problema? Cada elo dessa corrente colossal tinha apenas 2 barras. Isso mesmo, 2, sem nenhum suporte de emergência. Fazendo um contraste gigante, a ponte do Brooklyn, que tinha sido construída décadas antes, usava cabos onde cada um continha milhares de fios individuais. Se um fio arrebenta na ponte do Brooklyn, não acontece absolutamente nada. Agora, se uma daquelas 2 únicas barras da Silver Bridge quebrasse, a ponte inteira estaria condenada. E, para piorar a situação, o design das torres amplificava esse risco de um jeito absurdo. As torres da Silver Bridge tinham quase 40 metros de altura, mas, pasmem, elas não eram fixas na base. Elas eram torres basculantes, ou seja, podiam se inclinar levemente. É verdade que isso economizou muito dinheiro e material na época da construção, mas criou uma dependência brutal. Elas só ficavam em pé porque as correntes de suspensão exerciam uma tensão igualzinha dos 2 lados. Uma quebra na corrente garantia que as torres iam cair na mesma hora, levando todo o resto da ponte para o fundo do rio. O cenário estava perfeitamente montado, só faltava o gatilho. E aqui chegamos à seção 3, a falha na barra 330.
Descendo agora daquela estrutura gigantesca lá para o nível microscópico, o local exato onde esse desastre começou revela uma coisa assustadora. É quase impossível colocar na cabeça que uma ponte de milhares de toneladas possa ser destruída por algo que tem basicamente o tamanho de uma pequena gota d'água. Mas foi isso. Toda a complexidade desse colapso foi rastreada até um único componente, a barra de olhar número 330. E a falha começou com uma trinca minúscula de apenas 2,5 milímetros de profundidade. Foi essa microfalha, invisível a olho nu, que derrubou aquele gigante de aço. A parte mais louca de toda essa investigação é ver como esses 2,5 milímetros causaram um verdadeiro efeito dominó. É uma engenharia forense fascinante, mas aterrorizante ao mesmo tempo. Olha o passo 1. O desgaste por atrito e a corrosão do ambiente ao longo de 39 longos anos foram criando essa trinca invisível no metal. Passo 2. A parte de baixo da barra se rompe repentinamente, o que a gente chama de fratura frágil. Passo 3. Com a parte de baixo rompida, todo o peso é transferido de forma super violenta para a parte de cima da barra. Ela não aguenta, sofre uma sobrecarga dúctil e rompe na hora. Foi exatamente esse o barulho parecido com um tiro que o pessoal ouviu. E, finalmente, passo 4. Sem a barra 330 segurando a onda, a barra parceira dela simplesmente escorrega do pino, a corrente é cortada no meio, as torres perdem a tensão e fim de jogo. Mas a grande pergunta é, por que o aço falharia desse jeito só depois de 39 anos? A resposta está na seção 4, o inimigo invisível, a fadiga. Para a gente entender o motivo exato de o aço ter falhado depois de quase 4 décadas, a gente tem que olhar para a física dos materiais e para um fenômeno chamado fadiga metálica. Na época da construção, isso era bem pouco compreendido. Não é como você pegar um copo de vidro e jogar no chão que quebra na hora. A destruição aqui é muito mais sutil. A fadiga é quase como a erosão de um rio, sabe? A água vai passando paciente e levando as pequenas partículas da margem. Com o tempo, essa ação constante destrói até a fundação mais sólida. No caso do metal da ponte, os milhões de carros e caminhões passando todo santo dia faziam o aço estressar e relaxar continuamente. Esse ciclo infinito vai enfraquecendo o componente aos poucos, mesmo que o peso em cima da ponte nunca chegue nem perto do limite máximo. Essa ameaça da fadiga era sorrateira. Ela ia se acumulando ali silenciosamente, de acordo com o que os engenheiros chamam de regra de Miner. O problema todo começa lá no nível atômico, com o que a ciência dos materiais chama de bandas de deslizamento persistentes, que são micromovimentos na estrutura do cristal do metal. E quer saber qual era o maior gargalo logístico? Entre os anos 1920 e 1960, a única forma de inspecionar a ponte era no olhômetro, inspeção visual pura e simples. E aquela famosa trinca de 2,5 milímetros estava escondida bem dentro de uma junta montada. Os inspetores nunca iam conseguir ver aquilo, a não ser que desmontassem a ponte inteira peça por peça, o que era, óbvio, completamente impossível na prática. Resumindo, a engenharia civil da época estava literalmente cega para essa falha interna fatal. Mas o que a gente tira de tudo isso? Seção 5. O legado e as inspeções modernas. Uma falha de engenharia desse tamanho não tinha como passar batida sem mudar drasticamente as regras do jogo na infraestrutura. Apenas 4 anos depois do colapso, em 1971, rolou uma mudança de paradigma gigantesca. O governo estabeleceu os Padrões Nacionais de Inspeção de Pontes, ou NBIS. A queda da Silver Bridge forçou o mundo da engenharia a engolir uma pílula amarga. A perfeição que a gente vê no dia da inauguração não garante de jeito nenhum a segurança da estrutura depois de décadas tomando pancada e suportando peso. Esse evento deixou muito claro que precisávamos de um salto regulatório urgente. Daquele dia em diante, as inspeções não podiam ser só uma olhada por cima feita por pessoas sem treinamento. Elas passaram a exigir certificação profissional rigorosíssima. Além disso, todos os novos projetos foram obrigados por lei a incluir a tal da redundância estrutural, garantindo que todo mundo teria o vital plano B. E o avanço tecnológico mais fantástico que surgiu desse caos todo foi a adoção dos testes não destrutivos como radiografia e ultrassom. Pensa num raio-x gigante. Isso finalmente permitiu que a engenharia visse dentro do metal sólido para achar aquelas trincas de fadiga antes que fosse tarde demais e, o melhor, sem precisar desmontar a ponte inteira. E como as coisas funcionam hoje? Seção 6. A engenharia resiliente atual. Tudo isso nos traz para o momento atual e para a forma como garantimos a segurança do nosso trajeto diário. O contraste de métodos entre o passado e o presente é brutal.
A engenharia civil global saiu daquela era ingênua de inspeções visuais estáticas, achando que o aço ia durar perfeito para sempre, e entrou na era do monitoramento de saúde estrutural. Hoje em dia, as grandes pontes e estruturas são tratadas quase como organismos vivos, sabia? Tem um verdadeiro exército de sensores coletando dados em tempo real sobre estresse invisível, vibrações estranhas e como o peso está distribuído. As pontes de hoje são construídas com uma resiliência dinâmica pensada nos mínimos detalhes. Não se trata mais apenas de fazer algo grande e pesado. Trata-se de fazer algo inteligente e adaptável. E avaliando tudo isso que a gente conversou, a famosa frase do historiador da engenharia Henry Petroski resume o desastre da Silver Bridge como uma luva. Se alguma vez um projeto foi culpado por uma falha, foi este. Aquele design focado na barra de olhar não só cortou a redundância estrutural, como transformou a ponte em algo que não podia ser inspecionado direito. Na prática, aquela estrutura colossal operou sem parar durante décadas, sendo literalmente uma bomba relógio invisível de fadiga metálica. A grande lição que fica dessa análise sombria, mais necessária, é que a verdadeira resiliência de uma estrutura não vem só de força bruta e da qualidade do aço. Ela vem da nossa capacidade de antecipar o invisível e de aprender com os ecos trágicos do passado. Hoje, a engenharia de ponta trabalha sem parar, recebendo rios de dados invisíveis ciclo após ciclo para segurar em segurança o peso gigantesco da nossa civilização. Então, para a gente encerrar e ficar com isso na cabeça, enquanto os nossos sensores modernos já conseguem achar aquela fadiga metálica que antes ficava escondida, quais outras forças ocultas, ainda desconhecidas, estão aí agora mesmo, testando silenciosamente os limites das pontes que a gente cruza todo santo dia? É algo para se pensar, não é?